Boa noite. Mais uma live aqui hoje nesse canal da Economia Solidária. Hoje mais uma live especial. Nós vamos ter aqui uma convidada especial. Então, para você que está assistindo essa live no replay, deixa seu comentário aqui, fala para nós se você gostou, se faz sentido para você. Já vou dar aqui as boas-vindas para Mariel, para Dirley. Nossa convidada também já está aqui. Boa noite. Já manda o aviãozinho aí convidando o pessoal para estar participando aqui conosco. É com muito prazer que a gente vai estar falando aqui com a Thelma, que ela é nutricionista. Ela vai trazer muito aprendizado e conhecimento para nós aqui, para crianças com a especificidade de autista. Então, ela vai contar um pouquinho de como que é esse fascinante caminho, né, da nutrição, esse trabalho que ela faz. Ela já está aqui, vou fazer o convite para ela. Vocês estão ouvindo bem? Oi, tudo bom? Deu certo? Bem-vinda, Thelma! Certo. Obrigada, obrigada. Então, quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite de fazer, né? Eu e a Mariel, a gente fica muito feliz de poder divulgar o trabalho dos nossos parceiros, dos nossos apoiadores dentro do grupo da Economia Solidária. Vai de encontro com o nosso objetivo também de levar informação e conhecimento para todas as pessoas de todas as áreas, né? E não só de quem está ali no grupo, mas para quem nos acompanha também, né? Então, eu quero te dar as boas-vindas oficialmente, né? Parabéns pelo teu trabalho. E eu já vou começar, né? Eu sei que o pessoal que está aqui nos assistindo ao vivo já manda o convite para amigos, parentes, conhecidos, pessoas que vocês acham que vai ser importante estar aqui. Eu tenho certeza que a Thelma se preparou para esse nosso dia aqui muito especial, né? E se você tem interesse em saber mais sobre como a alimentação pode impactar também no bem-estar da saúde das crianças autistas, né, Thelma, é importante essa abordagem, né? Então, antes da gente começar aqui, eu quero que você se apresente. Me fala o teu nome, de onde você é, como faz para se conectar contigo, como eu vou te fazer um monte de perguntas assim junto e tu vai falando o que tu sente de coração, tá? Tá bem. Como surgiu o teu interesse pela nutrição, pela essa área específica? Fica bem à vontade. Tá, uma pergunta inspiradora. Fui longe aqui agora. Então, obrigada pela pergunta. Meu nome é Thelma Dias Fernandes, eu sou de Porto Alegre, eu tenho 43 anos, 3 gestações e 2 filhos. E eu sou formada há 15 anos pelo IPA Metodista, como nutricionista, sou pós-graduada pela URGS e também pela São Camilo. E eu entrei na nutrição funcional, que é uma estratégia, né, de tratamento, de investigação e de tratamento, que a gente utiliza para atender as pessoas, resolver os problemas de saúde que elas estão enfrentando. Eu entrei há 8 anos. E desde então eu venho estudando essa abordagem da nutrição funcional. E hoje eu estou aqui, é a minha primeira live. Eu confesso que eu tô um tanto sem jeito, né? Mas eu topei estar aqui porque tu é muito, assim, receptiva, né? Me incentivou. E outra porque o assunto é um assunto de extrema urgência e importância. Eu entendo até que é um assunto de calamidade que nós estamos enfrentando. Pois então.
E como eu estou estudando e a gente tem recursos na nutrição funcional, bem como na natureza, né? Nos diversos recursos que até então a abordagem integrativa está apresentando, está disponibilizando, não tem por que não compartilhar esse assunto, esse tema, que vai ajudar na resolução de muitas disfunções e dificuldades que as famílias estão enfrentando com as crianças dentro do espectro autista. Uhum. É como tu disse, né? É de calamidade, porque eu particularmente não tenho muito contato com pessoas assim. Eu tenho algumas amigas que têm filhos com crianças assim, mas a gente mais à distância, a gente não está diretamente ligado, então eu não sei como que é a realidade. E por não saber, eu falando da minha experiência, às vezes a gente acha que é normal, né, para quem convive todos os dias. Só que o normal de um não é o do outro, né? Então, por isso que é importante trazer esse conhecimento também, né? E já quero agradecer aqui o pessoal que está entrando, a Cristiane, o Gilmar, a Vera, Alto Astral. Bem-vindas, a Dirley também está aqui. Pessoal, que bom que vocês estão aqui. Manda essa live para os amigos, para os conhecidos de vocês, para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas e levar essas informações aqui que a gente nem começou ainda, né, Thelma? É verdade. Então, me diz uma coisa. Vamos começar fazendo as perguntas assim. Eu fiz aqui para me seguir também, porque não é da minha área. Então a gente precisa de uma colinha. Eu também. Thelma, o que é a nutrição funcional A integrativa? A nutrição funcional é uma estratégia que o nutricionista utiliza para entender a causa, a origem da disfunção que a pessoa está apresentando no corpo, a incapacidade dela no sistema do corpo. E também para montar o tratamento, né? O tratamento adequado, o tratamento personalizado, que vai resolver a disfunção. Porque no corpo a gente disfunciona, a gente tem, eu não sei se fica legal falar, mas a gente tem defeitos, né? E Tem, pode falar. isso, a gente tem defeitos que na ciência é chamado até de polimorfismo, né? E, e ao longo dos anos, no desenvolvimento, no crescimento, no amadurecimento, e por causa do estilo de vida, da má qualidade de vida, bem como da alimentação, das más escolhas, más relações, sono ruim, a gente vai ficando com mais defeitos ainda. E a nutrição funcional, ela é uma estratégia que o profissional monta para corrigir, para reparar, para recuperar, para regenerar aquela disfunção, aqui eu chamando aqui de defeito, né? Então, a gente, todos nós, seres humanos, a gente tem recursos e condições de reparar um dano no corpo. Basta entender o que está acontecendo, né? A nutrição funcional tem ferramentas para a gente distribuir dentro dessas ferramentas os sinais e sintomas. Primeiro é feita uma análise clínica, juntamente com exames laboratoriais, bioquímicos, para ver os níveis ideais das taxas de funcionamento daquele indivíduo, correlacionar, né, essas informações com a história, e aí então traçar um plano de tratamento alimentar nutricional com suplementação e também com fitoterápicos, e bem como também com comportamento, muitas vezes orientando a pessoa qual a janela de sono que ela tem que cumprir por quantos dias da semana, se ela precisa fazer uma outra atividade que não esteja relacionada com a alimentação. Isso é o olhar integrativo já, né? Já saindo ali um pouquinho da nutrição funcional, já entrando para o integrativo, é olhar a pessoa como um ser integral, um ser holístico, que ela tem uma mente, tem um coração, tem um corpo, e tudo isso precisa funcionar em harmonia, em sintonia. Então, a nutrição funcional, além de enxergar através das estratégias aonde que está a causa e a origem da disfunção, entrega o tratamento personalizado e tem sempre um olhar
integrado no ser como um todo, né? Olhando para esse ser, quem ele é? Uma mãe? É um pai? O que que ele faz? Onde ele vive? Quando ele desfunciona mais no inverno, no verão, à noite, de dia, fazendo tal atividade ou menos atividade, entendendo o ser na sua integralidade. Sim, nossa, que legal isso, né? Então, assim, é isso que diferencia da nutrição convencional. A nutrição convencional, basicamente, é como a gente sai da faculdade, né? Um conhecimento mais voltado para o alimento em si e para o quanto ele vai te entregar de caloria, nutrientes, mas também calorias. E fazendo sempre um cálculo do valor calórico daquele alimento, do conjunto deles, para o teu funcionamento basal, de metabolismo basal. Nem sempre atendendo aquelas peculiaridades, aquelas especificidades que o teu corpo está apresentando, que o nutriente, que os alimentos, as plantas medicinais, que os nutracêuticos, as enzimas, os aminoácidos, todos os recursos que a gente tem através dos alimentos, né, e das plantas medicinais, vão poder entrar, né, através da prescrição do nutricionista e fazer aquele corpo, então, funcionar na sua melhor versão, numa capacidade maior, com maior vitalidade, com maior disposição. Entendi. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei. Então, provavelmente tem alguém aqui na live que talvez também não vai saber. Você falou em metabolismo basal, o que é? É a quantidade de energia que tu precisa para falar, pensar, respirar, para fazer funções básicas no corpo. Ah, que interessante. Eu não tinha ouvido falar essa expressão aí. Eu anotei aqui. Só que a nutrição funcional, ela vai além de te entregar um cálculo de calorias para atender o teu metabolismo basal. Ela vai além, ela vai te entregar os nutrientes que tu tem ali uma deficiência de absorção, ou uma falta falta de ingestão, ou uma falta um nutriente que apoia esse outro nutriente. É um olhar bem estratégico, assim. Uhum. Tá. Vamos falar sobre microbiota intestinal, pode ser? Claro. Então, olhando para nesse sentido, tá? Qual que é o papel da microbiota intestinal na saúde das crianças com autismo? É um papel fundamental. Porque, se eu vou até pegar uma colinha aqui, tá? Porque assim, ó, a microbiota, ela nada mais é do que um conjunto de bactérias, eu chamo de soldadinhos, que formam um ambiente dentro do nosso intestino. E a microbiota, esse conjunto de soldadinhos, eles formando esse ambiente, eles determinam a quantidade e a qualidade dos neurotransmissores que é produzido, né? Porque no intestino a gente tem 7 funções. Uma é a digestão, absorção, excreção, a desintoxicação, o sistema endócrino, que é a parte onde é produzido os neurotransmissores, e a sede imunológica. O nosso intestino é a nossa sede imunológica. E quando a gente não alimenta e não nutre a nossa microbiota, a gente tem um microbioma, um ambiente ruim. Logo, a gente tem uma formação ruim e uma quantidade e qualidade ruim de neurotransmissores. E existe, bom, né, eu acho que eu ia além. Não, pode ir, fica à vontade. E aí, então, nas crianças com, assim, neurodivergente, neuroatípicas, a importância do microbioma é fundamental, é de extrema importância, porque é por ali que a gente regula, que eles conseguem se autorregular, fazer as suas funções executivas, como
pensar melhor, sentir melhor, se autorregular, através desses neurotransmissores que são produzidos ali no microbioma, e esse microbioma é alimentado pela alimentação e pela nutrição que essa criança ingere. Entendi. Então, vai caber essa pergunta aqui. Quais são os principais nutrientes e alimentos que devem ser prioridade na alimentação dessas crianças? São as frutas, as verduras e os alimentos fermentados. Mas olhando, isso respondendo de um modo geral. Mas na nutrição funcional, a gente precisa olhar essa criança na sua individualidade, porque muitas vezes ela não tem um microbioma saudável, não por falta de uma alimentação adequada, muitas vezes por uma outra questão, né, que pode ser emocional, que pode ser relacional, né, porque as emoções, elas interferem diretamente no microbioma. Uma prova disso é que, às vezes, quando a gente recebe uma notícia muito diferente do nosso dia a dia, e é uma notícia que machuca a gente emocionalmente, a gente pode ter alteração no trato gastrointestinal e ter vontade de evacuar imediatamente, ou até trancar, né, o fluxo, né, do intestinal. Isso é uma das provas que a gente se autorregula, se autogerencia, tanto no pensamento, quanto nas emoções e no comportamento, através da qualidade do nosso microbioma. Então, assim, sim, alimentos fermentados, que são pré-bióticos, né? Suplementação de probióticos, que são os próprios lactobacilos, mas primeiro precisa reparar o terreno, ver como que está o pH desse estômago, como que está a excreção, a absorção. Não é só colocar lactobacilo lá e pronto. É como numa plantação, que tu não pode chegar largando as sementes num campo, num terreno que não é fértil, né? Então, tu tem que tornar esse trato gastrointestinal fértil, entregar os alimentos fermentados e os alimentos com os carboidratos com os amidos resistentes, que são os alimentos para essas bactérias. E quanto aos alimentos que deveriam ser evitados, assim, ou consumir com moderação, o que seriam esses alimentos? Tem isso também? Sim, tem. Os evitados que eu particularmente tiraria de vez é o glúten e o açúcar, né? Porque o glúten, a gente não tem mais o mesmo glúten, eu tenho 43 anos, não é o mesmo glúten de quando eu nasci, né? A gente não come mais o mesmo glúten a tempo, e o glúten, ele foi muito modificado. E o nosso corpo não consegue mais entender ele como um alimento e processar ele como algo benéfico para o nosso corpo, e acontece muito pelo contrário, ele atrapalha as funções. O glúten, ele tem a capacidade de envolver as células do corpo e deixar elas sem movimento e até mesmo sem comunicação. Uma célula não consegue se comunicar. E quando a gente fala de criança dentro do espectro autista, uma criança que está em crescimento, desenvolvimento e amadurecimento, ela está passando por fases neurobiológicas, ela está passando pela neuroplasticidade, ela está passando pelo aprendizado. E isso é uma interação, assim, tremenda. E as células precisam se comunicar o tempo todo. E o glúten, ele rompe essa comunicação, interfere nessa comunicação. E o açúcar é um alimento maléfico, porque ele é altamente viciante e ele agita a criança e ele não alimenta, não nutre. E aí ele também engana a criança, né? Como se tivesse se alimentando, mas logo em seguida dá uma fome e acaba entrando num vício de quero mais, quero mais, quero mais. E ele também é um alimento maléfico. Então, são esses dois, glúten e açúcar. Aqui a Marion fala que, então, na verdade, quanto mais cedo houver um cuidado com a nutrição de uma criança, não só atípicas, muito melhor, né? Eu acredito que sim, né? Sim, sim. E a Lari também fala, já vi vários relatos de melhora dos TS com a ajuda da alimentação.
e de pessoas em geral, especialmente nessa relação de neurotransmissores impactando o intelecto e o emocional. Perfeito. Que bom, que bom Sim. que ela Eu tem. sabe que eu hoje de manhã, até me preparando para a nossa live, né? Porque a gente não pode vir crua, né? Eu fui pesquisar algumas coisas e eu achei um doutor, um médico, ele tem várias especializações, entre elas ele é naturopata também. E ele falava sobre alimentos, ele disse assim, ai doutor, o senhor... Alguém perguntou para ele, doutor, o senhor vai na farmácia? Daí ele disse sim. E agora acabei de chegar na farmácia, só que só se viu o rosto dele, né? Quando ele mostrou onde é que ele estava numa feira Uau! de com frutas, e daí ele foi falando. Eu não salvei e não memorizei tudo, mas ele falou várias coisas, vários alimentos, frutas que eram boas, específicas para algumas coisas, né? Que vem de encontro com o que tu tá falando aqui, né? Depois eu vou procurar, porque eu acho que eu salvei Quero. para ver depois. E aí eu te mando para tu dar uma olhada, porque é interessante, né? Eu quero, inclusive porque eu quero conhecê-lo, conhecer o trabalho dele. Nós profissionais que estamos tendo agora essa visão integrativa, a gente precisa se reunir, porque a gente vai ter, a gente já está tendo bastante trabalho. E, e também, junto, a gente tem um compromisso de estar sempre estudando, se atualizando, né? Para a gente não ser mais assertivo possível, né? Sim, Caminhar com junto com a certeza. ciência. Isso. Peraí que alguém estava me ligando ali. Então, e como a nutrição integrativa pode levar em conta as necessidades especiais de cada criança? Como que você vai saber qual, vou dizer, alimentação ideal para cada tipo de criança? Porque tu disse, cada um é diferente, né? De acordo com o ambiente que ele convive, o que ele sente e tudo mais. E como você vê essa questão, como tu define isso? Perfeito. Esse é o ponto, assim, primeiro, né? Não adianta montar um plano alimentar, observar até então a causa da disfunção e montar um plano. Tem que entender essa criança primeiro. E aí tem que montar uma estratégia que vai combinar com o jeito que ela é, a personalidade, identidade, como que ela interage e tal. Então, assim, a nutrição funcional integrativa, ela entende. E tu que é analista corporal, eu não sou analista corporal, mas eu também observo através dos traços de caráter dessa criança, aonde que está a dor dela, qual é a dor dela. Aí eu identifico a dor dela e identifico em qual emoção ela tá passeando, ou quais Uhum. emoções, medo, vergonha, e também a dor dela, se é rejeição, se é abandono, se é humilhação, se ela se sente humilhada e aquilo trava ela. Eu tenho que entender ela nesse sentido, como ela se sente intimamente, né, na Uhum. essência dela. Sim. E conhecendo ela, eu vou ver que idade que ela está, né, a idade cronológica, e na idade eu vou identificar se ela já passou pelas fases que ela teria que passar ou tem que passar naquela idade, bem como assim. Se é uma criança de 1 ano, ela já começou a engatinhar, ela já passou pela mímica, ela já entende mímica, ela já está caminhando, ela já está verbalizando, porque eu preciso identificar isso, né? E avançando ali na idade, né, com 2 anos, 3 anos e além, se ela está falando, se ela está tendo contato visual, porque cada fase que eu disse aqui agora é um aprendizado. E dentro do organismo, na mente e ali no eixo intestino-cérebro, está sendo formado um conjunto de neurotransmissores para apoiar esse desenvolvimento. O desenvolvimento da fala, o desenvolvimento da interpretação, desenvolvimento do entendimento que um pai e uma mãe está falando. Isso tudo está, a criança está dentro do organismo, tem um conjunto de neurotransmissores sendo
organizado, ativado para que isso seja feito, né? Que a criança, e se a criança não tem um microbioma, uma microbiota saudável que gere esses neurotransmissores, pode haver uma poda neural precoce e ou aqueles neurônios não funcionar naquele momento da aprendizagem, pode haver uma desconexão. Então, assim, a nutrição funcional integrativa, ela precisa entender como que essa criança está, entende? Ver essa criança na integralidade dela e ver também, muito importante, olhar como é que está a relação dos pais, de quem a cuida, né, do responsável, como ela se sente nesse ambiente, no ambiente escolar, se ela tem vergonha de ir para a escola, ou se ela não se comunica. E aí, a partir daí, né, entendendo, aí começa, então, a personalizar os tratamentos, os planos alimentares. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, respondeu. Para mim, sim. Eu não sei se o pessoal aqui entendeu, né? Mas se tu for analisar assim, é muito complexo, né, Thelma? É muita informação. E aí, aqui te ouvindo, já vim, já liguei com o que eu faço, né? Da análise corporal e também do desenvolvimento da sexualidade dessa criança. Porque Então, tem tudo isso, então é mais uma live que nós vamos fazer sobre isso, porque agora que me dei conta disso, o quanto que isso também é importante, né? E falar de sexualidade de crianças não é o sexo em si, como às vezes as pessoas acham que é, muito pelo contrário, é preparar eles para a vida, porque essa criança um dia vai ser adulta e também vai ter que passar por essas fases, caso seja possível, né? Então, identidade pessoal também, né? Tem tantas. Eu não sou tudo pai, mas eu sou integrante. é bem isso. Sim, é bem isso, é. Então, isso que tu fala aqui, mais ou menos, eu acho que já até me respondeu aqui a pergunta, então, de quais fatores são considerados na hora de criar esse plano alimentar individualizado. Eu acho que é isso que tu acabou de dizer, né? Um pouquinho mais, assim, tem mais informações, porque são muitas coisas mesmo. Os fatores mais importantes são assim, ó, quem está nutrindo essa criança? Quem vai preparar esse alimento? Essa parte, a parte que eu mais gosto é a tônica do meu trabalho, né? Porque até então a gente só falou das crianças aqui. E eu, como mulher, eu não posso deixar de falar das mães, né? Não querendo excluir os pais, jamais. Mas quem gesta a criança é a mãe. E como que tá essa mãe que está nutrindo esse bebê, que vai parir, que vai amamentar? E na hora de alimentar aqui fora, fora da barriga, né? Como que tá essa mãe? Então, os fatores são olhar para quem está nutrindo essa criança, como que está a capacidade dessa mulher, como que está a disposição dessa mulher, como que está a vontade dessa mulher, como que está o ambiente onde essa mulher vive, a rotina dela e as questões financeiras, como que ela vai no mercado fazer as compras, quando, quantas vezes, quais são os desafios dela, os desafios, né? Enfim, as resistências. Então, eu vou olhar para essa pessoa para construir o plano alimentar. E junto, olhar para também, assim, ó, o paladar da criança, o que mais agrada essa criança, porque eu vou construir, por exemplo, se é uma criança que ela está viciada no açúcar, eu vou construir alimentos funcionais doces e não contém açúcar. Mas eu preciso entender como que está essa mãe ou o pai, quem vai preparar esse alimento, para como que está essa pessoa para fazer isso. Então, o plano ele é montado em parceria. E muitas vezes acontece de eu precisar atender a mãe, nutrir essa mãe, para depois ela conseguir nutrir o filho. Nós estamos falando aqui, muitas vezes, de uma mãe que tem um filho dentro do espectro, que ela está passando dificuldade para entender esse filho, para educar, para alimentar, mas ela não tá plena, ela não tá saudável, ela não tá nutrida. Ela mesmo não consegue se alimentar. E eu tô falando de parar e comer mesmo. E beber uma água, entende?
Então, esses E são os não só do alimento em si, mas aqui na questão emocional também, né? Uhum, Porque se exatamente. ela não tá bem emocionalmente, ou ela vai comer demais, ou ela vai comer de menos, ou não vai querer comer nada, né? Vai se negligenciar, né? Se negligenciando ela como que ela vai estar bem para cuidar de outra pessoa, né? De um filho especial. E deixa eu te dar um exemplo sobre isso, Tânia, porque assim, ó, Sim. eu trabalhei em escolas de educação infantil e esse olhar eu adquiri na prática, né? Nas escolas, quando a gente está lá, nutricionista escolar e tal, a gente está lá orientando a cozinheira, os professores e tal, quando vê os pais passam e fazer alguma pergunta para a gente não está ali com um olhar clínico para atender a criança assim num consultório, que é o que eu faço agora, mas a gente está ali e a gente entende daquele assunto ali. E aí eu tenho casos assim de mães que passavam assim e diziam, Thelma, a fulana não come há uma semana e ela não está conseguindo comer, e ela tomava isso, e ela comia isso, e eu nem me preocupava, e do nada ela parou de comer. E ela não está aceitando, está rejeitando. E eu sempre, né, como mulher, que mulher tem esse olhar mais amplo, né, eu perguntava primeiro, como que tu estás? O que aconteceu contigo? Se tu te sente à vontade de compartilhar comigo, porque muitas vezes, quando é algo repentino, que estava tudo bem e do nada ficou diferente, algo aconteceu com a mãe, porque a criança se nutre da energia da mãe, não somente do alimento que a mãe prepara e dá para ela, mas é de como essa mãe tá, né? Eu estou muito aqui, eu estou alegre aqui por estar nessa live compartilhando o meu serviço, né? Então agora se eu terminar a live e eu telefonar para o meu filho vai receber o melhor de mim, né? Entendo. Eu estou feliz. Então a gente precisa informar isso aos pais, às famílias que estão cuidando, que a gente para cuidar do outro, a gente precisa cuidar de si. E isso não é egoísmo, né? E assim, terminando esse exemplo, um caso especial, a mãe queria, né, que eu prescrevesse algo para abrir o apetite da criança. Eu disse, dá 7 dias. Dá 7 dias para ela, coloca ela no teu peito, tal hora, final do dia, quando tu terminou tuas tarefas, e tira a blusa, encosta a pele, abraça, e vamos ver depois de 7 dias se ela volta a comer. E acontecer da criança voltar a comer. Então não era uma Nossa, questão, é muito lindo. sim. Porque era É, ocitocina, é o hormônio da conexão, e muitas coisas boas acontecem, né? Isso sim. é Não nutrição. é só o alimento, né? É, Isso, claro, com certeza. É, às vezes é tão importante quanto o alimento, ou é, na verdade, né? E aquela área diz assim, ó, maravilhoso, a criança é a continuidade da mãe, o cordão nunca se rompe. A Rochelle fala também, muito bom esse conteúdo, parabéns. que bom, Raquel. Então, vamos seguindo. Que bom que vocês estão interagindo, gente. Eu estou amando também aqui, estou aprendendo contigo, Thelma. Obrigada por isso. Então, aqui, falando da seletividade alimentar, é um desafio comum para as famílias, né? Uhum. E como a nutrição integrativa pode ajudar com isso? Então, essa questão ela tem dois aspectos. O primeiro, eu sempre olho a função hepática da criança. Se é uma criança polimedicamentada, é certeiro que ela vai ter uma seletividade alimentar, que não é uma questão de preferência da criança, é uma questão de incapacidade hepática. Então, nesse caso, tem que identificar qual é a causa, né, da seletividade. Esse caso especificamente, tem que analisar os exames, de ver os níveis, né, das taxas que envolvem ali a função do fígado, a função hepática, e entender o que está acontecendo bioquimicamente, né? A gente vai rastreando isso através dos sinais clínicos, né? Da história, né? De quando começou, como é que funciona, como é que é, sempre com a história primeiro, ouvindo essa mãe, esse pai, se possível for ouvir a criança, às vezes é possível a criança verbalizar,
e entender, ou expressar o que está acontecendo, e aí eu vou juntando, vou correlacionando. E se for um caso que eu já atendi até 2, de muitos medicamentos, é um fígado engurgitado, um fígado cansado. Então, mais alimentos, mais informações alimentares, nutricionais, o fígado acaba rejeitando até mesmo pelo paladar. A criança, ela não sente desejo pelo alimento. E aí muitas vezes ela opta por monodieta, por um alimento só, ou 2 no máximo. E isso tem relação aqui, pode ter. Tem as questões também de trauma, né? Que acontece muito, né? Principalmente, às vezes, com crianças que têm um peso aumentado, né? Tem as questões de parasitose, que parasitas, quando a criança está infestada com parasitas, os parasitas que mandam na alimentação, eles que ditam o que eles querem comer, e a criança não tem oportunidade não tem, porque eles estão em grande quantidade no microbioma, ali no ambiente, interagindo, ganhando a vez, ganhando a força, e eles ditam, quero açúcar, quero isso, quero aquilo, e pronto, não quero mais nada. E tem essa questão... Oi? Aqui a Tatiane fala que ela tem gêmeas com autismo, né? Do suporte 3 e 1. E a que tem suporte 1 não come carne, não gosta do cheiro e nem do gosto. Talvez entre nisso que tu tá explicando agora, né? A carne, bom ela lembrar da carne, porque a carne tem um olhar, eu gosto de olhar um pouquinho além quando fala sobre carne. Porque, assim, a carne assim, eu não pensei em entrar nesse assunto, mas falando sobre carne eu vou entrar. Porque a carne, a gente entende que ela tem um processo de abatimento que muitas vezes as crianças não aceitam, que é o maltrato animal. Não que ela tenha um entendimento, mas a criança, dentro do espectro, ela tem uma alta sensibilidade energética, ela percebe o outro, ela percebe muito mais, às vezes, o ambiente, e ela percebe aquele alimento. E pode ter relação, a rejeição à carne pode ter relação com essa parte sensorial, de rejeitar a carne como um alimento assim que pode ter sofrido maus tratos, entende? Que não teve abatimento humanitário, e também pode ter relação com o nível de alma dela. Eu não me preparei para falar sobre esse assunto, mas seria assim, a gente sabe que existem seres, que existem humanos que são um pouco mais evoluídos que os outros, numa questão de alma, de espírito, e que eles não precisam mais da carne. Seria mais ou menos nesse sentido. Eu também, quando eu atendo, eu não deixo de fazer esse olhar, de entender essa criança, se é a uma incapacidade hepática, que ela não tolera, o fígado não processa a carne, ou se é alguma questão emocional, espiritual, energética, o que é. Então, assim, sempre, sempre, sempre eu vou olhar a causa. Eu nunca vou dizer, é isso na primeira vez e ponto. É a causa. Por quê? E aí, entendendo, né, a gente vai poder, então, respeitar, a gente vai criar estratégias para nutrir essa criança, mas não vamos deixá-la desamparada. Nutricional. Sim, muito bom. Obrigada, Tati, por trazer essa questão. Coisas da vida real, né, Thelma? Que às vezes a gente se prepara e olha só, a importância de vocês também trazerem as dúvidas e as coisas que conhece, seja da sua experiência ou de alguém conhecido, né? Para a gente poder trazer o conhecimento sobre aquele determinado assunto, né? A Sim. gente tem ainda alguns minutinhos, tá? Mas eu não vou conseguir perguntar tudo para ti, tá? Porque senão o nosso tempo aqui acaba, né? Vamos falar um pouquinho sobre suplementos e terapias complementares, tá? Quais os suplementos nutricionais podem ser úteis para as crianças? Você
curta aqui, os que ela precisa. Porque se a criança está suficiente em ferro, ela não precisa de ferro. Mas se ela está deficiente de zinco, ela precisa de zinco. Então, esse olhar, ele precisa ser individualizado. Não existe os suplementos importantes para a criança dentro do espectro autista. Porque qualquer criança dentro do espectro autista precisa do olhar individualizado. É o suplemento que a criança precisa. Então, tem que olhar a criança. Uhum. E quais são os riscos e os benefícios de um suplemento equivocado, nesse caso? Bem grande, porque existe intoxicação por suplementos, né? E pode levar a disfunções muito piores do que a criança estava tendo quando tu pensou em dar o suplemento, né? Uhum. Eu tenho Sim, exemplos, mas pode eu não, falar, pode. eu tenho exemplos, mas eu gostaria de completar ali porque tem a parte Sim, científica. fica à vontade. A live é tua. Não, é que gera uma hipervitaminose, né? Daí eu teria que dizer assim algumas delas e seria um pouco mais complexo. Eu A- acho a- que nós temos uns 15 minutos a gente tem. sim, é que eu estava pensando em falar da parte científica para entregar os artigos e da. Tá. A próxima pergunta. Então a gente combina um outro momento para falar especificamente disso, tá? Sim, Seria no caso de trazer exemplos, tu acha? Como tu quer que eu. Porque daí eu vou anotar isso aqui para mim, para a gente combinar. tá. Deixa eu te falar bem que, na verdade, assim, ó, eu me sinto responsável em falar aqui, porque muitos pais eles saem comprando quando a gente fala dos suplementos, Tá. eles saem comprando. Então, assim, Entendi. eu não queria dar nome, né? Tá. Porque no momento que saem comprando, porque é bom, né? Mas e aí, não olhou a criança, se é bom para aquela criança, entende? É nesse sentido. Então, Entendi. o risco pode ser pior do que o anterior, o problema anterior. É isso. Né? Uhum. E Entendi. outra coisa muito importante, a combinação deles pode ser maléfica. Então, tem que, por exemplo, vou dar um exemplo. O zinco, ele tem o mesmo sítio de ligação do que o ferro. Então, se uma criança tiver falta do zinco e do ferro, tu não pode dar os dois no mesmo horário, tu não pode dar os dois no mesmo dia, porque eles vão competir entre eles. E se o ferro ficar circulando ali na corrente sanguínea, a ferritina pode ficar alta. Isso sobrecarrega fígado. É um olhar mais bioquímico, Tânia. E Tá. e se eu trouxer aqui os nomes, as pessoas podem sair comprando. E é só esse cuidado, assim, que eu fico. Entendi. Tá Os bom. Mas aí de repente, a gente pode até combinar uma outra, especificando isso, né? Eu vi que a Tati trouxe aqui para nós uma outra questão que ela trouxe. O odor, o cheiro é muito aflorado, pois tem alguns elementos que no caso a filha dela é bastante seletiva, né? Isso tem a ver com a sensibilidade, talvez, né? Sim, com a hipersensibilidade da criança. Aí tem que ver por que ela tem essa hipersensibilidade. Tem que investigar. Tá. Uhum. Então vamos falar sobre a ciência, então. O que que a ciência tem a nos dizer sobre isso tudo? Então, a ciência já comprovou que o, o, a criança que está no espectro autista, ela, essa formação, a formação acontece nos primeiros 3 meses de gestação da mãe. Acontece ali quando as fitas do DNA, né, do pai e da mãe os aminoácidos são conectados, a adenosina, os aminoácidos da fita do DNA são conectados, podem ser interrompido e não acontecer a conexão adequada, e aí gera um polimorfismo. E esse polimorfismo pode ser um problema
no trato gastrointestinal, num sistema do corpo, né? Porém, com frequência tem acontecido problemas, né, uma disfunção no setor do trato gastrointestinal, que é ou na absorção de gorduras, na formação ali dos neurotransmissores, e tudo isso está envolvido a microbiota, o microbioma. Então, o intestino, o eixo intestino-cérebro, ele é de extrema importância no tratamento, na melhora da criança dentro do espectro autista. Precisa ter cuidado, sim, com a alimentação e com a nutrição, precisa saber o que está fazendo, precisa montar uma estrutura, uma estratégia para alimentar e nutrir essa criança, para que ela não tenha disfunções agravadas. As disfunções que ela já tem, que ela não tem agravadas, e que dentro do período da fase de aprendizagem e de neuroplasticidade neuronal, ela possa reverter muitas dessas disfunções. Basta saber a origem, a causa da disfunção ali no corpo, o corpo ele mostra, né? E a gente entrar com o recurso nutricional, tanto com comida, com suplemento, com fitoterápicos ou com comportamento, e juntamente com uma equipe multidisciplinar, com fonoaudiólogo estimulando, com terapeutas ocupacionais, com psicólogos, com educador físico fazendo atividade, com fisioterapeuta quando é o caso, levar essa criança para uma praça, fazer o trabalho integrado, para que a criança recupere função e não avance na disfunção, porque a gente tem que pensar nela no longo prazo, que ela vai ser um adulto, né? E que ela possa ser um adulto que possa se relacionar, né? Que possa conviver. E tu tem alguma ferramenta, algum plano, como você faz essa estratégia, como você monta isso para ter esse cuidado? Tem algo que você utiliza? Tem. Primeiro é a anamnese, né, nutricional, a gente conhece a história. Depois tem a teia, é a teia da inter-relação metabólica da nutrição funcional. Tá? E aqui na teia a gente tem todos os sistemas do corpo, o sistema de assimilação, o sistema de defesa e reparo, o sistema de energia. Aqui no centro, não sei se dá para ver, aqui no centro a gente tem o emocional, o mental, o espiritual, biotransformação e eliminação, transporte, comunicação, são os sistemas do corpo. E aqui em volta, aqui, ó, a gente tem a parte do externo. Aqui dentro é o interno do corpo, e aqui embaixo é o externo. Aqui do lado são os antecedentes, é o que aconteceu na história da criança. Aqui são os gatilhos, é tudo que dispara o problema, que piora o problema que ela tem. E tem embaixo os perpetuadores, que é tudo que prolonga. O gatilho, ele dispara, tipo, ele aciona aquela desregulação, e os perpetuadores, eles prolongam, tipo assim, o glúten prolonga qualquer problema. E aí tem o sono, relaxamento, que a gente precisa fazer essa criança dormir, relaxar. Tem o exercício, o movimento, a nutrição, a hidratação, o estresse, resiliência, o quanto essa criança ela é resiliente ao estresse, né? E as relações. Então, aqui é uma ferramenta que a gente vai distribuir todos os sinais e sintomas junto com a história. A gente vai colocar, por exemplo, assim, ó, se uma criança ela tem dificuldade de aprendizado, a gente vai ver se é um problema de cognição, que está dentro, que tem uma disfunção dentro do setor de assimilação, que é o trato gastrointestinal, que é uma falta de um neurotransmissor, porque falta um psicobiótico, que é um lactobacilo, ou que falta um nutriente junto com o psicobiótico, ou se é porque essa criança não consegue dormir. Eu tenho um caso que eu estou atendendo, do menino de 9 anos, que a mãe dele, inclusive, é professora, e ela tem 4 crianças dentro da sala de aula, dentro do espectro autista. E o filho dela, 4 profissionais também, número 4, estão suspeitando que o filho dela é autista. E
ela passou comigo, eles estão consultando comigo, e esse menino, ele não tem um sono reparador desde que nasceu. Ele tem pesadelos, ele tem bruxismo, ele não consegue dormir no escuro, e é importante dormir no escuro para a liberação da melatonina, que é o hormônio que vai fazer a criança passar por todos os ciclos do sono e poder acordar com a cognição preservada, que o processo cognitivo é o processo que vai dar para a criança a capacidade de se autogerenciar, de se autorregular no comportamento, no emocional e no pensamento. Então, olha a importância do sono. E no caso dele, o problema de dificuldade de memória e de contato visual, que ele não estava conseguindo olhar assim e manter o contato visual, e ele tinha uma preguiça corporal, não era um comportamento, na minha avaliação, né? E eu não sou profissional para dar diagnóstico, não sou, mas quando passa por mim, eu preciso fazer toda uma análise para entender aonde que está a causa. Então, assim, eu não entendi ele como uma criança dentro do espectro, porque daí eu coloquei os nutrientes, os aminoácidos e os suplementos para induzir ele ao sono, e no que ele começou a dormir e ter uma relação de vínculo maior com a mãe, que a questão da dor dele era a rejeição, ele precisava de bastante contato com a mãe, informei isso para ela, que era importante ela ter momentos com ele. Ele foi começando a ter contato visual, ele foi começando a ter mais presença na escola, e a disfunção dele tinha a causa, origem no sono, na falta de sono de qualidade. Então, a nutrição funcional, essa ferramenta me dá esse suporte de entender aonde que está aquele problema. Por exemplo, uma ansiedade pode vir tanto do emocional como no mental. A gente precisa saber, pode ter que investigar para poder saber o tratamento que vai montar. Sim, bem completo isso, né? Vamos encerrando aqui a nossa live, passou muito rápido. Eu acho que teria assunto para mais uma hora aqui, né? Pessoal interagindo com a gente. Então, assim, se vocês tiverem mais perguntas, sigam a Thelma aqui. Deixa teu Insta aqui. Qual que é, Thelma? Qual que é teu Insta? É @Thelma com 2 L's, Nutri-E. Isso. Nutri, O pessoal digitar. pode seguir você. Se tiver alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram saber mais, pode perguntar para ela no direct. Quando ela tiver tempo, ela responde. Ou no grupo ali da Economia Solidária, se vocês querem entrar com a gente e perguntar também, né? Quero já te agradecer pela tua disponibilidade, né? Parabéns pelo teu trabalho, pela tua entrega. A Mari também está aqui te parabenizando. E aqui, ó, a Marion fala que poderia ficar por mais tempo. Obrigada. É realmente necessário, né? Então, a gente tem percebido, eu e a Mari, a gente percebe que é uma necessidade, porque poucas pessoas estão falando sobre isso. Muita gente precisa, até que nem no meu caso, porque, como eu falei, eu não tenho diretamente, mas assim, a gente precisa ter esse conhecimento para que a gente tenha amigos, parentes que têm. Então, como a gente vai tratar? Então, é interessante, é importante sim a gente saber todas as pessoas, para a gente poder ter um convívio, né, Thelma, com essas pessoas. Porque precisa de carinho, de atenção, de nutrição emocional também, né? Então é isso. Muito obrigada. Né? Eu peço para que vocês assistam de novo essa live, envia para alguém que possa achar que ela precisa saber do que a gente falou aqui. E sigam a Thelma, ela deixou o Insta dela aí para saber mais, né? Então, se tiver mais perguntas, é só mandar para a gente que nós vamos dar um jeito aí de colocar e combinar um outro momento. Muito obrigada. Essa live vai ficar gravada aqui no nosso Instagram, tá? Um beijo e uma boa noite a todos. Boa noite, Tânia. Obrigada. Obrigada. Beijo a todos. Beijo.